mistura de campeonato brasileiro com campeonato estadual, ela traz uma série de pegadinhas, né? Uma série de armadilhas aí para os clubes, e aí as coisas mudam muito quando você consegue ter uma sequência aí de 2, 3 bons jogos. Você tem que comemorar muito, porque não é fácil. Esse é um jogo que absolutamente não dá para fazer qualquer tipo de previsão, não vejo nenhum tipo de favoritismo, primeiro porque é um jogo, não é nem mata-mata, é só mata. Isso dificulta ainda mais, né? Eu acho que se fosse ida e volta, a gente poderia até falar de um certo favoritismo, porque a gente sabe da força do elenco do Flamengo, né? Mas acho que o jogo único complica até para fazer isso. O jogo único, ele diminui muito as distâncias, e eu acho que tem uma outra questão, que aí na semana que vem tem uma mistura maior ainda do que estadual e brasileiro. Tem Libertadores e Recopa. Então o Flamengo vai jogar com o Botafogo, mas já de olho no Lanús, que é o adversário dele da Recopa. O Botafogo tem a pré-Libertadores, tem um jogo dificílimo na altitude, em Potosí. E isso vai ser preciso entender. A minha grande dúvida é saber como tanto o Anselmi como o Felipe Luiz, como eles vão, que tipo de importância, que tipo de peso eles vão dar ao campeonato estadual. Por quê? No caso do Flamengo, sem a conquista da Supercopa, né, quando o Flamengo perde do Corinthians, ele gasta um pouquinho da gordura que ele tinha da conquista. Não é que foi crise, nem o Felipe está com o cargo ameaçado, mas aumenta um pouco a pressão. Se ele não eventualmente perder a Recopa para o Lanús, aí as coisas já começam. A gente sabe como é o futebol brasileiro, sabe como é o torcedor do Flamengo, a obrigação que é do Flamengo sempre estar vencendo. E aí começa a jogar peso, né, nas outras competições. E no caso do Botafogo, a questão de você ter que jogar a pré-Libertadores, né, e o Botafogo lutou tanto no ano passado, foi um ano difícil, um ano de reconstrução, e aí você, de repente, ter que jogar a tua força máxima numa disputa contra o Flamengo e depois ter problemas físicos, o que seria muito natural no jogo da altitude, não dá para saber. Assim, eu não sei a gente não tem ainda qual é a escalação, e a partir das escalações a gente vai entender o que os treinadores estão esperando e projetando para esse confronto de estadual. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Jéssica? A gente faz projeções, né, em relação a prioridades de campeonatos, a gente fala isso todo ano. Só que em 2026 a gente começa a fazer isso mais cedo, e a gente só consegue ver justamente uma hora antes da bola rolar, que é quando saem as escalações oficiais, principalmente falando desse clássico, né? E o Flamengo, o Botafogo tem o jogo contra o Potosí na altitude na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Lanús na Argentina na quinta. É um dia a mais de preparação, mas eu acho que talvez seja a prioridade por ser um jogo valendo taça, né? A gente fala do Flamengo no Campeonato Carioca, o Flamengo não tratou o Carioca como prioridade, ele apenas mudou a rota para escapar de um quadrangular muito incômodo contra o rebaixamento e que aumentaria ainda mais. Eu fico até me perguntando em que momento seriam encaixados os jogos se o Flamengo tivesse ido para esse quadrangular contra o rebaixamento, porque são 6 datas. O Flamengo teria 6 datas, tem essa agora no Carioca garantida no fim de semana, mas enfim, talvez o Felipe Luiz observe com mais atenção a parte física desses jogadores. Vale lembrar que o jogo contra o Botafogo é no gramado sintético, isso muitas vezes também muda um pouco a escalação, alguns jogadores não se sentem tão confortáveis, olhando para esse jogo contra o Lanús fora de casa na Argentina, né? Bom, primeiro que, assim, eu não acho que tenha sido errado o Flamengo, ou qualquer outra equipe da Série A do Brasileirão não ver o estadual como prioridade, não ter visto o estadual como prioridade. A questão é que a pressão começa a vir da arquibancada porque os resultados são ruins e porque o Flamengo poderia ser rebaixado no estadual. Mas o que realmente impactaria no Flamengo ser rebaixado no estadual? Uma marca na história do Flamengo? E eu acho que o rebaixamento beirava o impossível, tá? O Flamengo iria para um quadrangular onde ele é muito superior aos outros times. Mas aí ia ter que colocar os titulares para jogar. Pelo menos em alguns jogos para garantir uma pontuação tranquila, isso, né? Aí atrapalharia o planejamento do Flamengo, assim. Os clubes eu sei que isso não tem como fazer, porque existe uma questão política, principalmente no caso da FERJ, é uma questão em contrato, né, que os clubes assinaram. No regulamento, né? No regulamento, para colocar seus times, seu time principal para jogar, né, depois das 3 primeiras rodadas. Então, isso é um compromisso que os clubes assumiram com a federação. Então, é claro que os clubes têm que cumprir isso. Mas caso não houvesse essa cláusula,
O estadual deveria ser um torneio de pré-temporada para as equipes da Série A. Para realmente ter uma temporada completa até final do ano, bem estruturada, bem pensada, com os times bem